E hoje nós vamos entrevistar a Ana Carolina Guzman, que faz mapa astral kármico, e com foco no desenvolvimento pessoal. E dentre outras coisas, nós vamos descobrir como foi ou como estava o nosso céu na hora que a gente nasceu. Muito legal. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite de vocês, estou feliz de estar aqui. E vamos lá dividir um pouquinho da astrologia kármica. Tá? Muito legal. Meninas, tudo bem? Bem-vinda, Carol. Obrigada. Olá, meninas. Olá, olá. Estamos de novo. Isso. Bom, eu tirei do teu Instagram um trechinho. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque eu sou meio ceguinha. Eu tirei do teu Instagram um trechinho que eu achei muito legal. Que aí a gente vai emendar depois já numa pergunta, mas em cima disso. Tá bom. No fundo de você existe um oceano de silêncio que espera ser descoberto. A gente achou lindo, né? Isso? Muito. Maravilhoso. Profundo, né? Não é? E o que a gente tem para descobrir através da fotografia do céu? Como, né, no começo eu falei que a nossa fotografia do céu, ela diz muito, né? Dentro do mapa astral, mapa kármico. O que na hora do nosso nascimento a gente tem para descobrir tanta coisa desse céu? Conta um pouquinho pra gente. Então, a astrologia ela tem várias vertentes, né? Então, a vertente que eu trabalho é a astrologia kármica, que foi a astrologia que mais me ajudou a descobrir mais sobre mim. E, na verdade, eu sempre falo que não é descobrir, né? É reafirmar alguma coisa que a gente já sente muito dentro da gente. E a gente fica achando que a gente está errado por sentir aquelas coisas. Então, dentro da astrologia kármica, eu enxergo a astrologia kármica num lugar mais profundo, que a gente acessa esse lugar mais profundo dessa frase, por exemplo, entendeu? É óbvio que a astrologia kármica ela não vai anular nenhuma das outras astrologias, né? Então, a astrologia moderna, a astrologia tradicional, a astrologia védica, óbvio que não, elas são leituras complementares, mas dentro da astrologia kármica a gente consegue ter esse olhar mais para dentro mesmo, né? Você consegue entender como você funciona e como que é a natureza do seu eu, né? Como que você é guiado pelas estrelas, né? Como você pode ser guiado pelas estrelas. Então, e todas essas, é sempre o céu que rege. Quando você nasce, sempre o mapa astral, seja ele kármico, seja ele... todas essas que você falou, sempre o céu é o que rege tudo? Exatamente. O posicionamento de cada planeta, dentro de cada casa e dentro de cada signo, vai te dar características da personalidade, vai dar características de como você atua e o porquê que você faz determinadas decisões na tua vida, né? Então, você entende como você funciona. Eu falo que você é uma peça de uma engrenagem da vida, né? Então, e você é único, né? É como se você tivesse respostas hoje para algumas coisas que você sente e que você não tem uma explicação para aquilo, e quando você descobre o seu mapa kármico, você acha a resposta? Exatamente. É uma sensação de alívio. Eu lembro que quando fizeram a leitura para mim, a sensação foi que saíram toneladas das minhas costas, assim, porque era como se eu me sentisse culpada por ser quem eu sou. Né? A gente fica o tempo inteiro, desde que a gente nasce, tentando entrar em caixinhas, né? Se encaixar, pertencer, fazer parte. E eu sinto que a astrologia kármica, ela faz você poder ser quem você é de verdade, em essência, sabe? Te tira uma culpa. Tira uma culpa de você ser quem você é, né? Você entende que você é daquele jeito e você pode ser daquele jeito, né? É quase que uma permissão, né? De ele falar assim, putz, entende? Alguém finalmente me entendeu, sabe? Assim, olha, permissão, desculpa. Permissão, eu acho que é uma palavra bem interessante, porque ela fez o meu mapa kármico e é como se eu tivesse me redescoberto. E é exatamente isso de assim, tipo, ufa, dá para ser quem eu sou, porque tem um porquê disso tudo. Sim. E eu acho que essa palavra permissão, ela é bem adequada para isso depois que você faz o teu mapa kármico. Eu gosto de fazer uma analogia que é assim, o passarinho, quando a gente não faz parte da natureza, a gente é a própria natureza. E o passarinho, quando ele está voando, ele não está fazendo esforço para voar, porque é da natureza dele voar. A gente precisa conhecer a nossa natureza para saber o que a gente veio fazer aqui, porque a gente não é igual à maioria das pessoas. A gente é um ser único, né? Cada um tem a sua função. Dentro dessa engrenagem que a gente chama de vida, cada um tem uma função, que ela é indispensável. E você faz muito bem essa função. Só que a gente fica o tempo todo tentando descobrir essa função fora. Né? Você fica tentando atender às expectativas dos outros, ser aceito, ser amado pelo outro. E, na verdade, essa busca ela é muito interna, ela está dentro da gente. Então,
Para mim, a astrologia kármica, ela te possibilita entrar em contato com essa natureza do eu, né? Quem você é de fato, e não o que as pessoas gostariam que você fosse. É mais Legal. ou menos E isso. encarar os seus desafios. Exato, Né? exatamente. Eu acho que eu fiz também, gente, vale muito a pena fazer, viu? Depois você vai deixar tudo aqui, né? Sim. Para as dicas todas, aonde te encontrar, porque realmente vale. É uma expansão de consciência, eu achei. Sim. Assim, o que a É uma Thalita falou liberdade. é muito bom, mas e ali o que eu percebi com o mapa kármico você tem você entende um pouco da sua missão, né? E aonde você tem que esses desafios da vida, né? E aí eu queria entender, por exemplo, eu tive uma expansão quando eu fiz. E tô trabalhando nela, tá? Tô trabalhando. Depois de quanto tempo a gente volta para ver se aquilo a gente conseguiu entrar naquele ponto, desenvolver aquele ponto, aquele desafio, né, que era difícil. Se faz de em quanto tempo? Porque quando a gente pensa num karma, o karma é um só, né? Assim, por exemplo, tem vários, mas é sempre aquele, né? Não fica mudando. É isso que eu não consegui entender só. O karma, ele é uma dívida de aprendizado, ele não é uma dívida de sofrimento, né? Então, a gente tem um conceito do karma um pouco distorcido dentro de uma sociedade que coloca isso para a gente sofrer, para a gente carregar o peso do karma. E, na verdade, o karma, uma vez que você aprende aquilo, você não precisa mais carregar aquilo. Ele Então, deixa a de ser uma ideia- coisa, ele só deixa de desculpa, ser. ele deixa de ser uma coisa negativa, porque quando a gente o fala karma, ele não é palavra negativo. Karma karma, não é negativo. ela Karma não é parece negativo. sempre parece uma coisa negativa, né? Sim. Você vê e fala assim, fulano de tal é meu karma. Sim. Mas a gente sempre usa um tom pejorativo. Sim, se você for Negativo. estudar, se você for estudar, por exemplo, a astrologia védica, a origem do karma, ela é oriental, ela não é ocidental, né? Ela vem da Índia. Então, lá, eles têm o karma como direcionamento de vida, porque é ali que estão o lapidar do seu ser, né? É dentro do karma que você consegue transcender os seus desafios e ser uma pessoa melhor a cada dia, entendeu? Aqui a gente tem um conceito do karma, eu tenho que passar pelo karma, eu tenho que carregar o karma. Ninguém tem que Você nada. tem que entender o karma e tomar o seu É um rumo. aprendizado. No mundo exatamente. ocidental é uma coisa negativa, você tem toda a razão, a gente enxerga assim, mas o karma é o que você veio fazer, é a sua vida. Sim. Na Tá verdade, lá, sim. você entender a introdução da tua vida e saber como que você vai, né, percorrer os capítulos dela, mais ou menos isso. Sim, se você pega o karma como uma coisa que ela é sua, você não está evoluindo. Você não está se desenvolvendo nem se autodesenvolvendo, né? Porque você está falando assim, isso aqui é meu, eu tenho que carregar isso e eu não vou fazer nada com isso. Estou carregando... Tô querendo entendeu? distribuir, hein? Não, é isso. Você precisa se desfazer no sentido de entender e aprender com aquilo, né? E o aprendizado, ele não é... Pensa que é uma coisa que você nunca fez. Ou que você fez de uma forma errada em vidas passadas, entre aspas. E aí, aqui, você está aprendendo a fazer. Então, não é uma coisa que é tão fácil, né? Porque você está aprendendo. Tudo que a gente aprende, que é a primeira vez que a gente vai fazer, não é uma coisa que você vai fazer logo de cara. Às vezes, você precisa trabalhar camadas daquele aprendizado, né? Você precisa ir aos poucos. Você precisa sentir como é, né? Que é ser dessa forma... e aprendendo aos poucos lidar com esse aprendizado, né? Mas o karma, ele não é um peso, ele é algo que você precisa transcender, algo que você precisa Desafio, digamos. É um desafio. É. E você pode, por exemplo, eu enxerguei lá no meu mapa, quando você fez, não só os desafios, mas eu também enxerguei fortalezas que eu não me reconhecia. E isso é muito legal, né? Você fala, nossa, isso aqui eu sou boa mesmo, né? Isso aqui eu sou dessa forma mesmo, enfim, e para mim eu reconheci muitas fortalezas minhas. Então é uma expansão mesmo de uma consciência, né? Muito interessante. O próprio mapa já tem o nome. Ele é um mapa. Ele é um direcionamento. Ele vai te contar as coisas que você tem de positivo, as coisas que você tem de negativo e como que você pode dirigir a sua vida dessa forma. Você pode não usar o mapa como direção? Claro que pode. Cada um vai escolher a ferramenta que funcionar melhor para ele. Mas não adianta você fazer a leitura do mapa, por exemplo, e não fazer nada com aquilo. Né? Porque você vai pegar o mapa e vai sentar em cima do mapa, o mapa não vai acontecer. Né? Então, eu sempre falo assim, você é o mapa. Né? Então, se você é o mapa, você precisa ativamente ir em direção a essas energias que estão aí circulando. Né? Então, você tem uma coisa positiva que pode acontecer? Tenho, mas eu vou surfar nessa onda ou não?
Entendeu? Ou eu vou ficar aqui assistindo Netflix, comendo pipoca, esperando que essa onda vá me pegar. Não vai pegar. Esperando o mapa Entendeu? bater a porta, né? É isso, não dá. Agora, Então, fala um pouquinho pra gente, assim, o mapa tem as casas, né? São 10 casas, é isso? 12 casas. 12 casas. Isso. E esse céu, né? Eu queria que eu queria voltar no céu, mas relacionado agora a essas casas. Como é que é essa... o que que influencia mesmo? Quer dizer, cada casa é o momento ali do céu. Conta um pouquinho pra gente desse céu. O céu o que que é importante no céu quando a gente nasce? É o sol, que eu acho que é o signo principal, é isso? Então, aí há controvérsias, né? É. Porque a gente fala do Sol, porque na antiguidade, quando a astrologia foi desenvolvida, as pessoas não anotavam que horas a pessoa nascia. E a gente tem um ascendente a partir do horário que a pessoa nasceu. E o ascendente é um signo que fala muito mais sobre você do que o próprio Sol. Por quê? O ascendente é o signo que ascende no horizonte no momento do seu nascimento. O que significa isso? É muito representativo, porque é quando a Terra conecta com o céu. Né? Então, é como você nasce para o mundo, como você se enxerga para o mundo. Então, a gente sempre fala que o Sol, a Lua e o ascendente são as coisas mais importantes do mapa, mas para mim é a combinação de tudo que vai fazer a pessoa ser quem ela é. Né? Só o signo não fala nada sobre ela, só o ascendente não fala nada sobre ela, só a Lua não vai falar nada sobre ela. E a gente tem esse estereótipo, né, da astrologia que conta muito, né, cria características de cada signo, inclusive, às vezes até meio deturpando cada signo, falando que um signo é ruim, outro signo é bom. Nós somos todos os signos, né? Então, a gente não tem que gostar ou desgostar mais de um ou de outro. A gente tem que integrar isso dentro da gente para fazer o melhor. Na verdade, Ou você seja, tem um conjunto de signos. Desculpa, Lu. Imagina. Ou seja, essa caracterização que fazem, Libra é indeciso. Isso não existe. Não, Vou não defender existe. livre. Não é indeciso. Pegou bem livre. Não, mas não existe isso, né? Não existe. Não existe. Na verdade, eu acho até legal algumas coisas de piadas e tudo, mas tem muita gente que é restritiva à astrologia exatamente porque acha que a astrologia é só isso, né? E, na Muito verdade, mais. ela é muito mais do que isso. Ela é um mar de conhecimento. E, assim, eu estudo astrologia tem muito tempo já. Eu estudei várias astrologias, não estudei só astrologia kármica. E ainda tem muita coisa para conhecer sobre astrologia, sabe? Porque é uma técnica que as pessoas usavam o céu para plantar desde do Egito Antigo, sabe? Então, ninguém sabe muito bem aonde aquilo surgiu, de tão antigo que é. Né? Então... Mas, por exemplo, eu sou gêmeos. Quando eu leio características de geminianos, eu me vejo lá muitas coisas. Então, mas aí imagina que você é gêmeos, mas eu também sou geminiana. A gente provavelmente é muito diferente uma da outra. Né? Então, o que faz a gente ser diferente? Né? Não é Todo o resto. Todo o resto. Sim. Entendeu? O que faz você ser única, né? Dentro dos gêmeos. E mesmo assim, a pessoa que nasce no mesmo dia, no mesmo horário, o que vai fazer a pessoa ser diferente uma da outra? Tem diferenças. Mas é que você tem, além dessa energia, né, dos astros e tudo, você também tem a sua característica de gênio, né? Que muda junto, assim, influencia também. Não é tudo Não que é é signo, tudo né? personalidade. Não, você tem, a- por exemplo, dentro do seu nome, você tem a numerologia cabalística, por exemplo. Então, dentro da numerologia cabalística, você pode fazer um cruzamento com a astrologia e você vai ver, por exemplo, vamos supor que eu nasci no mesmo dia que você, no mesmo horário, mas o meu nome é diferente do seu. Isso já determina um caminho diferente, entendeu? Então, assim, são coisas que se complementam, né? São estudos que a gente vai mergulhando cada vez mais na gente e a gente vai entendendo melhor primeiro, qual é a ferramenta que melhor fala com a gente, porque isso é muito importante, né? Às vezes, eu estou falando aqui de astrologia, mas tem um monte de gente que não curte astrologia e a astrologia acaba não sendo uma ferramenta legal mesmo, né? E eu acho que o mais interessante é a pessoa encontrar o caminhar. Qual que é o melhor caminhar para ela, né? Se for astrologia, vai para astrologia, numerologia. Eu queria te perguntar cabala, sobre isso. enfim. Todo mundo falou um pouquinho do mapa que você fez a leitura, fez do meu também. Você me deu 2 tarefas. Né? Ela deu tarefas para você? Me deu 2 tarefas. E aí eu quero te perguntar, não preciso falar quais são, mas Sim, quero lógico. te perguntar, né? Bem que você falou, cada um faz o que quer com esse mapa, Sim. né? Então, aí eu posso escolher qual caminho eu vou seguir. Eu posso seguir tanto com você para a gente fazer outras coisas em cima das 2 tarefas que você me deu, Sim.
Com certeza. Ou, né, você tem que fazer alguma coisa, né? Sim, você tem que se mexer. Você falou pra mim, resolva isso. Eu tô até agora falando, bom, Qual é o Ah, caminho? isso ela me falou, preciso ela também falou pra eu resolver, por isso que eu preciso falei. resolver isso, e aí? São né? os desafios que a gente tem que Aí você enfrentar. vai ver como é que a melhor forma de resolver. Sim, você já entendendo como você funciona, fica mais fácil de você resolver isso. Você sabe que isso é uma coisa que você tem para resolver. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Mas você sabe que isso você precisa tirar da frente para você poder chegar onde você precisa chegar. Sim. Né? Eu falo que o autoconhecimento, ele é um caminho que só tem começo. Sem dúvida. Não tem fim. Então, o nosso jeito mais legal de fazer a coisa acontecer é encontrar um lugar mais leve, divertido para fazer. Eu acho a astrologia um caminho muito legal de fazer nesse sentido, entendeu? Você não fica no lugar do sofrimento, né, na dor. Pode ser que às vezes você visite, né, uma dor, alguma coisa, mas é uma coisa muito, entendi, vamos lá fazer, faz acontecer, muda, vira essa chave, né? E a gente tem que aprender a escolher o caminhar. Como eu vou fazer aquilo, né? É leve, mas tem o tal do planeta retrógrado. Não é? Bastante. Conta pra gente o que são os planetas retrógrados, porque eles influenciam demais e muitas vezes negativamente ou nem sempre. Então, na verdade, eu sempre falo também que, assim, é tudo como você recebe, não o que está acontecendo. Então, é negativo se você tiver essa percepção de que as coisas retrógradas são negativas. E o que é ser Mas um planeta retrógrado? O retrógrado imagina que é uma percepção que a gente tem daqui da Terra, o retrógrado. Então, eu tô aqui, eu tô com a sensação de que o planeta está andando para trás, mas na verdade ele não está andando, é uma sensação. Acontece, sabe quando um carro ultrapassa o outro? E que ele vai ultrapassar e o carro vai ficando para trás, você tem uma sensação de que ele está andando para trás, mas ele não está andando para trás. É isso que acontece com o planeta retrógrado. Só que ele influencia aqui para gente no seguinte sentido. Retrógrado é rever, repensar e ressignificar. Então, eu estou tendo uma segunda chance de rever. Uma oportunidade. É uma oportunidade de revisão. De então, rever, como é que é rever? Repensar e ressignificar. Muito bom. Então, todas as coisas que acontecem em Mercúrio retrógrado, Mercúrio, especialmente, a gente sente mais porque é um planeta que está mais próximo da gente. A gente chama de planetas pessoais. Então, os planetas pessoais, eles ativam mais o nosso campo. Lua e Sol não ficam retrógrados. Os outros, eles vão atingir mais o coletivo, tá? É um momento de revisão mais coletivo. Mas, se aquele planeta, por exemplo, a gente está com Plutão retrógrado agora. Se ele estiver aspectando com o seu Sol e com a sua Lua, com certeza você vai sentir. Porque você está mexendo numa parte pessoal sua, tá? Mas, de um modo geral, a gente vai perceber muito mais os planetas pessoais. Então, Mercúrio é um planeta que é o mais rápido de todos esses, e ele fica de 3 a 4 vezes retrógrados no ano. Para quem tem Mercúrio retrógrado no mapa, é melhor, porque a pessoa já está acostumada com a energia de Mercúrio retrógrado. Então, ela não fica tão confusa, tão lenta. A coisa é melhor para quem tem esse Mercúrio retrógrado no mapa, tá? O que acontece no Mercúrio retrógrado? Tem gente que adora Mercúrio retrógrado e fala assim, o ex vai voltar. Só que, cara, se é um momento de revisão, não é um momento de reconciliação, é um momento de revisar aquilo que não foi resolvido lá no passado, né? Então, tem muita gente que me pergunta, o ex volta? É sempre essa, o ex volta. Eu sou Plutão retrógrado, tá? Então, o ex, cara, ele pode voltar, mas vai ser para resolver um rolê. E assim, as coisas que acontecem no Mercúrio retrógrado, como é um momento de revisão, pode ser que na hora que ele entre em movimento direto, acabe de novo. Entendeu? Então, tem um monte de coisa. Revisou e chegou à conclusão que realmente não funciona, e aí Mercúrio levou isso. Agora, o que é legal vocês perceberem no Mercúrio retrógrado é que a gente realmente tem algumas coisas do passado que voltam. E se está voltando é porque a gente precisa resolver alguma coisa com aquilo. Porque se não voltar é porque... Você aprendeu. Você aprendeu, você resolveu. Entendeu? E como o Mercúrio... Mas necessariamente, com o Mercúrio retrógrado, sempre volta alguma coisa? Se você não tiver resolvido. Se você tiver resolvido, não vai voltar. É exatamente isso, aquilo que ela falou. É como se você tivesse a segunda chance... Para resolver. De resolver. É, uma revisão mesmo. Eu adoro. Revisão. Agora, por exemplo, você tem um projeto que você está tocando já há um tempo, tá? E aí você quer lançar esse projeto e esse projeto está empacado. O Mercúrio retrógrado, quando ele volta, ele te ajuda a lançar o projeto, porque ele está na revisão. Você não pode iniciar nada em Mercúrio retrógrado, mas trazer do passado alguma coisa para impulsionar, Mercúrio ajuda a fazer.
Então, não é ruim, entendeu? É como você lida com aquilo que chega. É diferente. Já Legal. estamos vendo E o o- Mercúrio retrógrado, mas com mais simpatia. É, Eu já entendeu? tô super acostumada com Mercúrio Você tá adorando ele. É que eu tenho muito no mapa. É. Isso. Eu acho que eu também tenho, viu? Umas coisas bem Meu retrógradas. negócio é com Plutão. Me fala uma coisa, o que são signos opostos complementares? Gente, signos opostos complementares. É que a gente chama de luz e sombra, né? Pensa que a gente tem dentro da... Não sei se eu vou conseguir explicar isso bem, mas vamos lá. A gente tem a roda astrológica, a gente tem a parte de baixo da roda astrológica, ela está relacionada a quem nós somos. A parte de cima, as outras pessoas. Então, as pessoas que têm, por exemplo, muitos planetas na parte de cima estão sempre muito mais a serviço do outro do que a si mesmo. As pessoas que têm os planetas na parte de baixo, que nasceram à noite ou de madrugada, elas vão ter muito mais foco nelas internamente, né? Então, elas vão se trabalhar muito mais do que as pessoas que têm as coisas lá em cima. Quando a gente está falando de oposto complementar, vou dar um exemplo de Áries e Libra, que são opostos complementares. Áries é um signo que fala do eu, né? Quem eu sou, a minha identidade. Quando eu estou falando de Libra, eu estou falando do outro, né? Então, é sempre o oposto complementar. São signos que se complementam, mas ao mesmo tempo eles são opostos. Entendi, porque Entendeu? um é pro outro e o outro é pra ele mesmo. Isso, exatamente. Seria uma coisa assim. Mas é uma ótima parceria, por exemplo, porque Libra, Quando Áries só tem- pensa nele. Então, quando E tem Libra essa... só pensa em Áries, porque ele só pensa no outro. Entendeu? Então, eles é se uma- complementam. eles se Então, por complementam. exemplo, quando você... Claro, gente, isso a gente não pode falar que é uma regra, mas, por exemplo, se você tem o teu namorado, namorada, marido, enfim, que tem o signo complementar, Oposto oposto, complementar. é uma boa junção. É uma boa junção até para... Porque, assim, se você pensar o que é o oposto, é aquilo que falta em você. Então, ele vai complementar com aquilo que te falta. Eu vou Teórica. fazer uma Agora, lista. agora eu vou... A primeira de pergunta que signo eu vou fazer é oposto. qual é o seu signo? Você chegou, você falou assim, qual é o seu signo? Quero você saber se ele é o oposto complementar. Mas isso não Mas impede aí- que você esteja num relacionamento que não é o seu signo oposto complementar e Claro, a coisa também não. flua, Até porque né? quando você vai fazer a combinação, é assim, todas as vezes que você tem um relacionamento, você vai juntar o mapa, que é uma leitura que a gente chama de sinastria. Você junta o mapa de uma pessoa e com a outra. Então, você tem o mapa de uma pessoa que é individual e o mapa da outra pessoa individual, que quando elas se juntam, elas formam um novo mapa. Sim. Então, a gente tem que olhar como que vai ficar esse novo mapa. Então, que é a análise da sinastria que a gente faz, se é uma boa combinação ou não. Independente de ser complementar ou não. Independente de Mas ser cada complementar signo ou não. tem o seu complementar? Tem seu oposto complementar. Por exemplo, gêmeos, qual que é? Sagitário. O meu namorado é sagitariano. Virgem, qual que é? Virgem é peixes. Peixes. Meu Virgem Deus, é eu não vou peixes. perguntar de Libra. Libra é Áries, que a gente Foi acabou meu de falar. ex-marido. Esse é só retrógrado agora, minha filha, pra você, entendeu? Não é mais complementar. Não. Me fala uma coisa, o que é o planeta interceptado? Porque eu tô pegando algumas coisas que a gente viu lá no mapa, que eu acho que é legal a gente trazer até para entender. Sim. E quando você vê na internet, esses termos que a gente está falando aqui, a gente escuta os astrólogos Sim. falarem, a gente não sabe. Sim. Por exemplo, um planeta interceptado, o que seria isso? A gente tem uma... É assim, as casas, elas não giram. O que giram são os signos e os planetas. As tá? casas são fixas. São fixas. Tá. O que acontece às vezes? Nas combinações, nos trânsitos entre os planetas, as casas podem ficar interceptadas. Normalmente a gente tem 2 signos por casa. Isso, gente, é na astrologia moderna, tradicional e kármica. Porque se você for ver na astrologia védica, por exemplo, eles fazem a leitura de signo por casa. Então, não tem 2 signos em uma casa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque existem vários tipos de leitura, tá? De interpretação. Então, o que acontece? A gente tem normalmente 2 signos em cada casa. O signo que inicia a casa é o signo que tem a chave de entrada daquela casa. Então, ele tem mais força do que o signo seguinte, tá? Acontece que existem em alguns casos que a pessoa nasce com um signo só em cada casa. E ele fica com a energia fechada daquela casa. É como se ele tivesse que colocar mais esforço Naquela casa naquela específica. casa específica, naqueles assuntos daquela casa. E se for o planeta, fica mais complexo ainda. Porque, por exemplo, se for o Sol, se a pessoa tiver o Sol interceptado na casa, a pessoa sempre vai ter que colocar um pouco mais de energia vital nas coisas que ela vai fazer Que dentro interessante. daquele assunto.
tá? É óbvio que a gente olhando numa leitura mais 3D, né, que eu chamo, que a gente olha por cima, a gente consegue dar algumas soluções para aquela pessoa ter mais energia durante o dia, né, e conseguir ter esse gap que falta, né? Mas tem que olhar o mapa inteiro como um todo para poder cada compreender. uma dessas casas representa um tema específico, Isso, não é? da vida, exatamente. Exatamente. São as caixinhas da vida. São as caixinhas da vida. Me fala uma coisa, a gente fala, você falou assim, nós temos o nosso signo solar, o da lua e o nosso ascendente. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho rapidamente o que é cada coisa. Quer dizer, falam que aí você vai falar, falam que o signo, o ascendente é como a gente se mostra, o que é o nosso solar e o que é a nossa lua. Tá. Então vamos lá. O Sol, ele é o posicionamento do nosso signo principal. Então, pensa que o Sol é o nosso brilho, é o eu sou. Né? Eu falo que o Sol é o eu sou e a Lua é o eu sinto. Também existem outras astrologias que trabalham o Sol com a figura do pai. Mas dentro da astrologia kármica, a gente trabalha o Sol com o símbolo do nosso ego, do eu. Tá? Então, aonde eu tenho posicionado o Sol, dentro do signo e da casa, são assuntos que eu brilho mais, é onde eu tenho mais consciência, onde eu tenho mais clareza, onde eu domino mais aquele assunto, onde eu me sinto mais que eu brilho mais dentro daquele assunto. Na astrologia kármica, a gente considera a casa mais importante do que o signo. Então, a gente considera que o posicionamento da casa ao qual aquele sol está posicionado é a energia da sua alma. Então, por exemplo, eu tenho o sol na 11. Então, eu sou geminiana, mas eu tenho a alma aquariana. Eu represento Gêmeos em aquário. Por isso que você falou que eu tinha Sagitário, porque acho que a minha casa... É na casa 9, entendi, entendeu? tá. Então, você tem duas energias que trabalham o seu sol aí. Além disso, a gente tem os signos que representam, né, o sol, que é leão. Então, onde está posicionado o seu leão, também vai te dar essa consciência maior também, né? Tá. Você não brilha só em um lugar do sol. Então, por isso que é uma leitura dinâmica, né, que você faz. Depois, o ascendente, como a gente já falou um pouquinho antes, é o signo que ascende no horizonte no momento do seu nascimento. Então, como você se apresenta para o mundo e mais como as pessoas te veem. Tá? Então, tem gente que vai se mostrar exatamente como o sol, como a essência, e tem gente que esconde tudo, gente. Né? Eu, por exemplo, tenho ascendente e lua em câncer. Veja que fofa. Não tô aqui, não. Entendeu? Câncer é mais quietinho, né? Pois é, mais meigo, mais fofinho, né? É isso. Sonhador. Sonhador. Né? E a lua? E a lua, ela é um personagem, né? Eu falo dentro da astrologia que ela traz muitas informações. A lua, ela é o nosso emocional. O sol é o eu sou, a lua é o eu sinto, né? Ela traz um aspecto muito do feminino e ela carrega muitas bagagens de outras vidas. Então, no kármico, a gente consegue ver muita coisa na lua, além daquilo que é falado dentro da astrologia convencional, tradicional. Interessante, né? É isso. Quanta coisa, gente, Eu não me pra lembro da minha aprender. lua, não, mas eu sei que meu sol tá em escorpião. Seu sol é Nunca escorpião? imaginei isso na Loucura, vida. né? Que loucura. Mas é engraçado que quando ela lê o mapa kármico, você consegue algumas coisas que você não tinha resposta, tipo assim, será que eu sou isso? E aí, algumas coisas que ela traz, é um desenho que ela faz que você consegue olhar e você fica assim, nossa, é verdade. Nossa, eu nunca tinha visto por esse ângulo. Que é aquele negócio que a gente falou no começo, que você começa a achar várias respostas, né? Sim, sim. Que é o que te dá a liberdade. Mas é um assunto que a gente, assim... Não, e puxando o que a Thalita tá falando, eu sinto que se a gente faz a liçãozinha de casa, como a Lu teve umas liçõezinhas, mas eu lembrei agora, eu também tive algumas liçõezinhas. Sim. Né, para eu prestar atenção, enfim, e fez todo o sentido. Ele destrava a nossa prosperidade, né? O mapa kármico. Com certeza. Você entende como que você ganha dinheiro, por exemplo? Quais são as coisas que te impedem, se você tem karma com isso? Ou seja, se você precisa aprender alguma coisa em relação à parte financeira. Aquilo que te boicota, na verdade. Sim. Que você, na verdade, se auto-boicota para deixar de fazer, né? Que você não faça. Sim. Que você não siga algum caminho, que é você mesmo que não está indo porque você não quer. E aí eu acho que você começa a entender como que você destrava
essa engrenagem para você ir seguindo, né? Prosperar mais. Uma dúvida você não fica condenada àquela leitura, né? Você pode mudar. Sem dúvida, o É mapa é isso? imutável. Você tem que morrer com outro mapa. Se você morreu com o mesmo mapa, você não cumpriu o que você Você veio não fazer. Você não viveu. evoluiu. Mapa É isso. é igual o Waze. Se você colocar o endereço de alguém para Ele ir tem que visitar recalcular alguém, a rota. você precisa pegar o carro e dirigir e ir até fazer o negócio mudar. Se você ficar sentada lá, o Waze não vai mudar de lugar, de direção, certo? E olha o nome Sim. como. Então tem olha que mudar olha o como o mapa. nome faz todo sentido. E karma realmente não é negativo, é mapa kármico. Sim. Né? Se fosse uma conotação negativa, então a gente não leria o mapa nunca. Porque... Sim. Mas o mapa astral, ele é o guarda-chuva para todos esses outros mapas, é isso? Por exemplo, o mapa kármico, ele tá dentro do mapa. Desculpa, ele tá dentro do guarda-chuva do mapa astral, Eu é acho isso? que eu sinto, na verdade, que eles são leituras complementares. Eu não diria que é um guarda-chuva. Eu sinto que ele tem uma coisa meio complementar, mais profunda, talvez. Você não anula um ao outro, sabe? Ah, não é anulado. Cada Não. mapa tem o seu. Tem a sua função. Tem a O sua kármico função. seria um mapa assim, tipo de start, assim, de partida, porque uma vez que você vai falar dos karmas, né? Enfim, daquilo que você tem como missão aqui, ele seria como se fosse um mapa de partida e daí você tem o mapa astral, enfim, algumas outras leituras em relação a isso, em relação aos signos, Então, eu desde que eu tinha 18 anos, assim, eu fazia a leitura de astrologia tradicional. Mas o que me libertou de verdade foi o mapa kármico. Quando fizeram a leitura para mim do mapa kármico, eu falei, cara, eu preciso estudar isso daqui, porque isso daqui fez muito sentido. Então, pra você mim. sente que foi uma coisa. É como se fosse um mapa de partida? É como se você partisse dali, da sua leitura kármica, você fala, pô, agora eu sei que direção tomar? Sim, é isso aí. É isso aí. Porque o mapa kármico mostra mais quem você é. Por mais que você possa mudá-lo. O mapa astral, não. Você vai mudando de acordo com... É isso? É uma Não, progressão. Então, mapa astral kármico. Né? Então, todos os mapas são astrais, aí tem a leitura kármica, tem a leitura tradicional, tem a leitura moderna. Então, a Tá? leitura tradicional... É a interpretação que vai mudar. Legal. Né? Mas todos são mapas astrais. Ô, Carol, você faz outras coisas, né? Eu queria que você falasse rapidinho do que você faz, Meu além... Deus. Não, rápido a ideia. Eu sei que você faz... eu não vou chutar aqui os nomes, porque eu Sim, não sei de cor. sim. Mas eu gostaria que você falasse tudo que você faz, ou algumas coisas principais que você faz, o que são. Então, eu trabalho com algumas técnicas holísticas, né? Até por que eu gostei de trabalhar, de entender melhor o mapa kármico? Porque o mapa kármico, ele te leva para alguns padrões que você tem na tua vida, né? Que você faz de forma automática. E eu trabalho com uma técnica que chama Theta Healing, que ela ressignifica esses padrões. Então, olhando um mapa, por exemplo, eu consigo visualizar quais são os padrões que a pessoa tem, e no Theta Healing a gente vai lá e ressignifica aquele padrão. Entende? Então, interessante. eu quis fazer o mapa exatamente por isso, porque ali eu consigo. Primeiro que numa leitura dessa, como vocês já colocaram aqui, a gente já consegue expandir bastante, né? O que é a expansão da consciência? Você tem o seu cérebro que funciona 10% na consciência e 90% no inconsciente. Então, quando você está expandindo a sua consciência, você está dando luz para esses 90% que está no inconsciente, que são coisas que você reage no dia a dia, você não age. Você age de forma consciente quando você fala, puta, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo lá atrás, preciso mudar de direção. Aí sim eu estou fazendo uma ação consciente. Né? Agora, quando eu estou no automático, quem está dominando é o meu subconsciente. Então, eu estou sendo dominada. Eu falo o seguinte, se você não domina isso, você está sendo dominada por isso. Então, se você não domina o seu campo emocional, é o seu emocional que vai te dominar. É verdade. Então, você precisa se conhecer e entender como que você funciona, né? E quando a gente faz uma leitura dessa, a gente começa a entender como a gente funciona e quais são as coisas que influenciam nas nossas decisões, quais são as coisas que a gente vai ou não escolher, né, na nossa vida. Por que a gente toma faz essas escolhas, às vezes, tão erradas na nossa consciência, mas a gente, no final do dia a gente está lá tendo um maior rolê zoado, sabe? Sim, sim. E a gente está lá. Como que a gente chegou até aqui? Né? Porque exatamente a gente não tem essa consciência daquilo que está acontecendo no nosso subconsciente, né? Então, o caminho da expansão da consciência é exatamente esse, a gente começar a dar luz para esse lugar que a gente
não conhece tão bem, né? Ou do seja, nosso você eu. acessa mais o inconsciente. Isso, Ajuda exatamente. a acessar o inconsciente junto com outras ferramentas tantas que existem também para Exatamente, exatamente. Puxando essa coisa do inconsciente, eu até vou até dar uma lida nessa pergunta, porque é uma pergunta muito interessante que a gente formulou aqui, né? A expectativa, mesmo no subconsciente, que a gente acabou de falar, que nossos pais não deram o que esperávamos na infância ou adolescência, pode influenciar no nosso mapa? É só o que influencia, na verdade. Porque qual que é a minha percepção? A gente está aqui no mundo que a gente veio aprender a amar de forma consciente. Quando a gente nasce que nem um cachorro, sabe? O cachorro que quer atenção o tempo todo, de todo jeito. Né? Pode reparar, uma criança, ela quer a atenção do pai e da mãe de forma exclusiva para ela. Só que o amor, ele não é exclusivo, o amor, ele é inclusivo. O amor expande, né? Então, a gente está num mundo dual. Para eu poder saber o que é a luz, eu preciso saber o que é a sombra. Para eu poder saber o que é a alegria, eu preciso saber o que é a tristeza. Então, para eu saber o que é o amor, eu invariavelmente vou sentir o desamor na infância. Então, esse desamor, essa ferida, ela vai reverberar na minha vida. E se eu não olhar para isso lá para trás, para eu poder ressignificá-la, né, e olhar daí de uma forma expansiva e amorosa, aí eu vou continuar no mesmo lugar, né, de dor. Eu vou olhar. Então, a expectativa, na verdade, é do pai, mas é também da criança. A criança tem uma expectativa do amor de pai e de mãe aqui em cima. A criança só quer a atenção do pai aqui e da mãe aqui. Então, o pai vai trabalhar, a criança fica chorando, esperneando, porque ela quer a atenção do pai, entendeu? Como se aquilo não fosse, como se naquele momento o pai deixasse de amá-la. Exatamente. Ela sente a rejeição. E aí é sente por isso que você abandono. fala do amor e desamor. Isso. Não significa que a criança não foi amada. Não, ela Exato. foi, mas ela não soube foi receber. 100% do tempo que ela queria, que ela estava demandando. E aí você tem que aprender a administrar essa falta, né? Exato. Tipo, Mas, na verdade, é muito como cada um percebe isso, Exato, né? é 50%. Então, por exemplo, seu 50%. pai foi trabalhar, o meu pai foi trabalhar, você vai enxergar de uma forma e eu de outra. Perfeito, é isso Você aí. pode enxergar mais abandono e eu menos, e vice-versa. Isso. E isso faz com que a gente tenha todas as... Uma personalidade diferente, como a Exatamente. gente... A personalidade que a gente tem. E também tem Exato. um ponto Vem que eu tudo lembro... lá de trás. E também tem um ponto, quando a gente conversou sobre isso, que você falou, a gente precisa aceitar, obviamente depois de adulto, né, ou quando a gente já está um pouco mais amadurecido, aceitar que o que os nossos pais nos deram era o que eles podiam dar. Exato. era o melhor. Porque era o melhor que eles podiam dar. Porque senão a gente passa uma vida inteira pensando, poxa, mas Tudo eu culpa queria... de pai e mãe. Tudo com culpa de pai e Aí mãe, você entra no eles podiam ter dado vitimismo. mais, mas eu tenho certeza que eles deram. O Mas é melhor. difícil chegar nesse Mas a amadurecimento. gente chega nisso quando a gente tem filho. Nem sempre. Nem sei. Nem eu, sempre. quando virei mãe, eu comecei Não, a melhora. olhar para minha mãe com outros olhos. Sim, É, mas eu, não- eu sinto que essa é um bom movimento, né? Quando você tem filho, você consegue entender um pouco mais a sua mãe e seu pai, mas não necessariamente todo mundo É se porque resolve hoje eu aí. penso assim, né? Poxa, eles eram adultos, eles tinham problemas. E eu enxergava os meus pais com os olhos infantis, né? Sim, Então muda tudo se você faz um trabalho. Agora, uma das lições de casa que eu tô fazendo é voltar e enxergar os meus pais com os olhos de hoje. Eu também estou Eu fazendo tô isso. fazendo isso. Quer Pra Olha, ver eu se, ressignificar. né? vou falar que então eu sou uma pessoa de sorte, porque eu sempre enxerguei e sempre entendi que eles me deram tudo do bom e do melhor e sempre tudo aquilo que eles puderam dar. A gente é uma família que vive muito próximo, muito junto, né? E eu nunca tive esse... Sei lá, eu acho que eu nunca tive esse entendimento assim, não me deu ou faltou. Eu acho que sempre foi... Você pode medir isso como que você está na sua vida. Porque se está tudo bem com seu pai e com a sua mãe dentro de você, a sua vida está ótima. Você não tem nada para resolver. Tá na hora de Eu partir. vejo... pelo amor de Deus. Deus mas me não, livre. mas é assim. Não, mas ó, é- Não, mas aí é ela porque tem eu os sempre- desafios dela. É, eu tenho tô meus brincando, desafios, ela tem é, outra, tem outros não desafios. relacionados aos meus pais. Exatamente. E eu, como mãe, eu acho que eu tenho muitas coisas muito diferentes da minha mãe, porque eu entendo que a gente é muito diferente em muitas coisas. A gente tem uma base que é muito parecida, mas a gente, de perfil, de gênero, de personalidade, a gente viveu em vidas, em eras totalmente diferentes. Em condições totalmente Mas tá, diferentes. você talvez hoje tenha essa consciência, mas até chegar nesse ponto que você tá, a gente passa por
Eu acho que é um caminho mesmo, né, para a gente entender, porque a gente coloca muita expectativa em pai e mãe e, de repente, eles caem do pedestal, né? Porque É, a e às gente vezes- imagina uma coisa, mas eles Nath, são eu não- seres humanos. Mas É às que vezes eu não até o consigo me excesso não lembrar faz bem. disso dentro de mim. Até o Sim. excesso pode ser, né? Quando você fala, eu tive tudo, tá? É Eu não- legal. é que eu não consigo lembrar isso dentro de mim, de realmente pensar e falar assim, porra, eles podiam ter feito mais. Ou eles podiam ter feito menos. Não, você tem uma coisa que eu acho que você tem meio parecida comigo, que é... provavelmente você tem a lua na 12, né? Eu acho que A sim. lua eu não lembro. Eu acho que você tem a lua na 12. Que é uma coisa que a gente recebe na barriga. Então, a gente nem sabe como é ser diferente. E esse é um desafio. É bom, mas ele é um desafio. Porque a gente precisa aprender a receber. Existe uma barreira que a gente cresce aqui. Existe esse lugar que a gente coloca. E que está tudo bem. Eu também não tive problema com meus pais. Se eu for analisar de fato, eu não tive mesmo problema com meus pais na minha infância e tudo. Mas... a dinâmica do meu dia a dia faz eu ter um relacionamento que não é saudável, faz eu ter... E aí, tudo isso me leva para esse lugar, que é lá Entendi. atrás, que eu preciso aprender a saber receber, inclusive. Mas né? eu tenho uma outra dúvida. Nem É, tudo essa é está a minha lição. relacionado. É. Eu lembrei da sua lua aqui, acho que você tem lua na 12. Essa é a minha lição. Aprender Não, a mas me receber. deu uma outra dúvida aqui. Vocês estão falando de pais, mas nem tudo está relacionado só à relação que a gente tem com os nossos pais lá atrás, né? É uma relação que a gente tem com o mundo e como a gente percebe o mundo quando a gente é criança e agora a gente tem que perceber com outro olhar. Então, mas assim, isso é uma coisa que eu entendo, tá? Como que eu enxergo? A personalidade da pessoa, ela é criada até os 7 anos de idade. É. Então, por exemplo, todas as feridas, os traumas que você teve nessa idade, é onde você criou todas as suas ações e reações da tua vida, do seu dia a dia, entende? Verdade. Então, tudo que você vai buscar na tua vida é porque te faltou lá atrás. Se você tivesse recebido 100% de amor na tua casa, você não teria saído de casa para poder buscar amor. Você já ia estar lá bem, bonzona, ia ficar lá, não ia sair. Entendeu? E como te falta, essa ferida faz com que você vá em direção àquilo que o que te faltou. O que você achou que te faltou, E a né? ideia, Isso. Ou te exatamente. É o que achou que faltou, Por na isso, verdade, entendeu? O que faltou é o que está no nosso subconsciente, que eu falei para vocês, que domina a gente, que leva a gente, vai levando a gente para essas situações. É como se fosse um imã, né? Então, assim, eu preciso aprender a receber. Então, se eu preciso aprender a receber, a primeira pessoa que eu vou atrair é uma pessoa que eu vou dar muito, porque eu vou chegar uma hora que eu vou cansar de dar, de ser doadora. E eu vou falar, cara, cadê a minha parte nessa história? Eu não quero ser só doadora, eu quero dar e receber. Isso é um imã. Então, a pessoa que eu vou atrair não vai ser a pessoa que vai me dar. Vai ser a pessoa que eu vou dar muito para entender, primeiro, que eu não tenho que dar muito, né? Para daí eu começar a baixar minha barreira e começar a aprender a receber. Porque o dar e receber no universo tem a mesma frequência. é a mesma frequência, energia. o mesmo peso, digamos assim. Exatamente. Porque a gente acha que a gente tem que dar mais para depois receber. Não tem nada disso. Você Mas tem a ideia do dar mais, que aqui, é de aceitação, é para ser amado. Então, assim, é uma forma de defesa, inclusive. Entendi. A gente dá para não ser rejeitado de novo lá atrás, para sentir a dor lá atrás. Entendi. Então, assim, para mim, a origem das nossas reações, porque na verdade é isso, né? É essa inconsciência que é gestada ali na primeira infância, Sim. entendeu? Tá. Que às vezes pode ser real e às vezes pode ser percepção, né? O que você 50%, acha que falta 50%, ou que faltou mesmo. Exatamente. É 50%, São as duas 50%. Agora, Carol, pra gente já ir fechando, que depois a gente quer fazer um bate-bola aqui com você, de mitos e verdades, rapidamente, mas vamos falar um pouquinho da vida amorosa dentro do mapa kármico. Como é que se dá? A gente entende lá o que a gente vai buscar? Conta um pouquinho pra gente da vida amorosa. Tem mais umas 4 horas para falar Não, sobre mas ela vai isso. falar de uma forma rapidinho. Então, sim, tem super. A vida amorosa, a gente consegue entender, na verdade, como a gente se relaciona na vida amorosa, né? Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer a diferença de você conseguir ou não estar numa relação. Tem gente que fala assim, quero fazer a sinastria para poder ver se é minha alma gêmea. Dá até preguiça. Existe né? alma gêmea? Existe, claro que Existe existe. alma Existe, mas A você não amiga veio... tá Vem cá. desbussolada. Você não veio achar sua alma gêmea, você veio aqui se desenvolver Sim. como pessoa.
Então, ficar com a sua alma gêmea ou não Não requer importa. o mapa dar certo ou errado, entendeu? Eu já encontrei várias almas gêmeas, mas estou sozinha. Então não significa nada. Então, assim, não significa Mas ali o muita mapa, coisa. porque tem gente que faz mapa, essas coisas holísticas todas, pra procurar também, pra entender essa vida mais amorosa nossa. Sim, Por isso que super eu toquei nisso, porque o pessoal gosta, né, desse Sim, tema, né? total. Espera quando vai fazer um Sim, mapa kármico sim. pra entender. E ali Sim. você identifica, então, a sua relação com o outro, independente de quem é esse outro. Exatamente. E assim, o que eu acho mais rico, né, dentro dessa leitura é como que por que você atrai esse tipo de pessoa na tua vida? Por que eu, por exemplo, estava atraindo aquele monte de pessoas que eu só queria cuidar? Entendeu? Então, você começa a entender por que você atrai isso e como que você pode fazer para sair disso e começar a atrair as pessoas que realmente têm sentido para você. Porque às vezes a gente fica, tô aqui repetindo padrão, é meu karma. De novo, a gente está colocando a culpa no karma e acaba virando muleta, né? Sim. Então, assim, a pessoa não resolve e ela fala, isso daqui é o karma da minha vida, essa pessoa é o karma da minha vida, esse relacionamento é o karma da minha vida. Aí não coloca a vida para andar e fica em cima do karma, né? Como se aquilo fosse realmente a condução E da você vida destrava da pessoa. isso, esse pensamento, Sim, né? A pessoa vai em sim. busca de outras coisas e Exatamente, começa a exatamente. destravar Mas também pra- a vida amorosa. Mas para Exatamente. destravar, ela precisa se enxergar como ela se relaciona, Exatamente. ter consciência disso, porque você demorou muito para se encher até que você falou, chega, eu não quero mais dar, eu quero Exatamente. troca. Mas é assim, ó, se não tivesse nenhuma técnica que pudesse ajudar a gente a enxergar essas coisas, a única forma da gente fazer era se relacionando, gente. É verdade. Então, todos os relacionamentos que chegam até a gente são aprendizados. A gente precisa olhar Sim. para isso como eu Pô, atraí. eu vou montar uma universidade. Daqui a pouco. Mas eu falo assim, ó, Universidade do amor, bora! tem uma Universidade do Amor. Tem uma frase muito boa que fala que a vida é uma escola e os relacionamentos são a universidade da vida. Eu falei? entendeu? Nem vendo? sabia dessa frase. É É, e isso. todo tipo de relacionamento, não só o amoroso, né? Todo de tipo, casal. Não, é que eu tava Tipo. falando do amoroso É. mesmo, que a É gente que- quer saber, né? É que o amoroso, eu acho que ele mexe nas entranhas, né? Naquela É, coisa todo mais... mundo quer a tampa da panela, vamos Sim. dizer assim, né? Mas se a gente for analisar de fato, por exemplo, no caso da doação, a gente é doadora É. para todo mundo, não é só para o É. relacionamento afetivo. Sim. É que o relacionamento afetivo É. dói mais, enche o saco, entendeu? Muito É bom. isso. Vamos para os mitos e verdades? Vamos, bora. Então é assim, vamos fazer mais rapidinho, tá? Os Tá mitos bom. e verdades. Você vai falar sim ou não e vai dar uma explicação rapidinho. Tá bom. Então eu começo. Todos do mesmo signo são iguais? Não, isso é uma afirmação, né? O mitos e verdades. Todos do mesmo signo são iguais. De jeito nenhum. Cada um é único, como a gente já explicou aqui, né? Então, acho que as pessoas têm que assistir essa live algumas vezes, não Pra é? entender. Para poder entender que todos nós somos únicos e todos nós temos a nossa função única no universo. E a gente, o mundo quer, o universo quer a gente do jeito que a gente é e não como as pessoas acham que a gente tem que ser. Então, se colocar dentro de um signo é Padronizar alguma coisa, né? Ficar dentro de um é se padrão. colocar numa caixinha, sabe? É não olhar todas as suas potencialidades, porque você é muito mais do que isso. Legal. E surge uma dúvida rápida. Não existe um mapa que vai ser igual ao outro, certo? Não existe. Não existe. Não, porque cada um é um, né? A gente só seria igual se o mapa fosse exatamente idêntico. Exatamente. Né? E não deve existir. Não existe. Vamos lá. Segundo mito ou verdade? A astrologia é uma ciência exata. Cara, a astrologia é uma ciência, na verdade é uma ciência que estuda, né, os astros e como isso interfere na nossa vida, como desde da antiguidade, como que a lua interfere na plantação No corte de cabelo é verdade? Total, a lua, gente, a lua domina a nossa vida, total. Então, assim, você não fica menstruada todo mês? Sim. Isso é a lua, Passado, cara. né? Então, mas Passado. isso é a lua. Mas a mulher, se ela mexe no nosso corpo, se ela mexe na plantação, ela mexe em tudo. É Então, verdade. a Gente, gente então eu precisa vou focar no negócio olhar. do cabelo, hein? Né? É. Lu, você, vamos lá. Vamos lá. Não podemos mudar nosso mapa. Já falamos disso. Já respondeu. Sim, podemos, Podemos. com certeza, com certeza. Certos signos não combinam de jeito nenhum. Não, gente, e também não tem, porque, de novo, a gente vai estar falando da individualidade de cada signo, né, e só daquele signo. Na verdade, a pessoa é uma combinação de todos Perfeito. os signos, então... E do que ela viveu também, né, gente? Então Não é só podem signo. parar de Experiência de vida. achar essas bobagens. que Virgem não combina com Sagitário. Exatamente. Eu não tenho problema com o meu é Sagitário, né? Eu sou geminina com Sagitário, então é perfeita. Até parece, né?
Não tem Eu relação não tenho, perfeita. o meu, na verdade, eu tenho uma dúvida. Porque diz que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Sim. E por que ele não coincide com o primeiro mês do ano? Nossa, agora a gente vai entrar numa conversa muito complexa. Não, mas tem que resumir, tem que fazer um resumão. Nossa, Você consegue? gente. Ou não então ela sei. volta para Senão a responder gente só essa volta pra pergunta. Eu próxima. acho que é melhor, porque daí, isso daí é mais... enfim, existe o calendário gregoriano que todo mundo conhece, que a gente segue. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre calendário maia, é uma coisa que eu estou estudando Sim. super. Então, é assim, se você for ver Deus, Jesus, é tudo baseado nisso, que a Igreja Católica criou esse calendário. Se você for ver os nomes dos signos, dos meses do ano, são nomes de deuses gregos, então, romanos, perdão, reis romanos, né? Então, é uma coisa de manipulação de calendário, não tem a ver necessariamente com astrologia, mas se você for ver dentro do calendário maia, por exemplo, que começa em julho, vocês vão ver que não tem nada a ver. Entendi. Essa Cada um questão, tem a sua, cada um tem a- começa num mês, é. enfim. Calendário vem de Tá. calenda. Calenda é imposto. Então, eles criaram esses 12 meses para você, todo final do mês, querer pagar o Os imposto. impostos Ter a intenção, né? Inconscientemente, você ficar preocupado com o pagamento de imposto, com o pagamento das contas, que a gente faz todos os Nossa, meses. que louco. Você tá ligado ao pagamento de imposto Você não da lembra época, no The né? Chosen? Sim, The Chosen, Ah, sim. É Então, isso. né? Não, É sim, isso. mas é que eu não sabia que eles pegavam E 12, uns meses... Se vocês forem ver no calendário maia, são 13 meses, né? Aqui a gente fala de 12 meses. 12 meses é um número que estagna, que para, que faz parar. Então, a gente tem uma sensação de que o tempo é linear, mas o tempo não é linear. Então, assim, a conversa é muito longa. Essa conversa A é gente muito... tem que ter uma... A gente vai então ter uma Então, próxima. vamos fazer uma próxima. só, Anota. vamos fazer dois. Ou seja, a A gente, gente não vai comemora fazer. mais nada, nem aniversário, nem ano novo. Como é que faz? Ah, eu Fiquei comemoro, confusa adoro agora. comemorar aniversário. E Gente, pra mim, tem meu que aniversário é comemorar. quase que uma semana inteira. Muito bom. É isso, quem gosta de aniversário... Carol, tem que comemorar. eu queria que primeiro, antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera e desse todos os seus recadinhos que você quer dar, onde te encontra, teu Instagram, etc, etc. Vixe, Esqueceu, deu branco. Não, então, a gente, quem quiser falar comigo, tem o Instagram, que é Ana com 2 N's, Carolina Guzmán, com ele no final. A gente vai colocar o Carol coisinho. Guzmão, isso. Pode entrar em contato comigo lá tem um link do WhatsApp, tem contato direto comigo, a gente pode fazer leitura de mapa, tem outras técnicas lá também que vocês podem conhecer. E é isso. É isso. O teu retiro você não vai falar porque o retiro já lotou. Já esgotou. Gente, retiro. a hora Olha, que eu nem abrir- fiquei sabendo. Pois é, a hora que abrir, você precisa falar com a gente, precisa divulgar A para gente todo vai mundo falar ir, sobre né? isso, exatamente. Sobre a Então ela Feva, o primeiro retiro, né, que você tá Primeiro fazendo retiro. sozinha, Então, eu maravilhoso. acho que a Sobre- Carol tem que vir depois do retiro para ela falar sobre Sobre o isso. retiro, sobre a ideia do retiro, que não é só ficar lá sentado meditando. Exato, exatamente. É para você fazer, é um início de um trabalho para a gente Bem fazer. de autoconhecimento. É, mesmo, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. mas eu acho que a gente vai ter segunda, terceira. Vai, a gente vai trazer a Carol para várias coisas aqui. Adorei. Carol, foi maravilhoso, uma delícia Eu falar adorei com também, você, um foi bate-papo ótimo. bom pra gente conhecer, né? A gente Muito. escuta tanta coisa na internet e a gente gosta dessas coisinhas, né? A gente sempre exatamente, gosta. sim. Então, tem pessoas que não têm um conhecimento profundo como a gente, como nós aqui. Então é muito bom ter alguém que venha e traga esse conhecimento pra gente, né? Esclarece algumas coisinhas que a gente vai escutando por aí, né? Legal. Os retrógrados, os planetas, Ai, né? eu vou falar que eu fiquei muito feliz quando eu fiz meu mapa kármico. Eu também. Eu Não, também fiquei. Não, eu quero dar um depoimento aqui com a Carol, que o mapa kármico dela é muito, muito bom, é esclarecedor, é realmente de autoconhecimento mesmo. E não tem como você não ir atrás dos gapzinhos ali, das coisinhas, dos desafios, porque ela deixa tão claro pra gente que você se impulsiona pra fazer. É muito bom porque mesmo. eu acho que te Façam, dá um vocês prazer, vão gostar. olha, dá um prazer inenarrável, como se você resolvesse uma equação de matemática. É uma... Você descobre um negócio e você fala, pô, vou resolver isso aqui. Eu tenho agora as ferramentas para que você resolva. E aí, quando você resolve, você fala, pô, yes! -1. É muito isso bom. aí. Menos Então um vai problema. estar aí o hashtag, não, eu ia falar hashtag não, o arroba da arroba Carol da Carol. direitinho para vocês acharem ela. Foi um prazer imenso, a gente adorou, Prazer né, foi meu. menina? Eu quero que você Adorei, volte. foi Eu ótimo. quero que Voltarei. você volte. Né? O meu encerramento é volte para contar pra gente do retiro e como é que a gente faz para acessar cada vez mais
autoconhecimento, que é o que vai resolver. Perfeito, perfeito. Verdade. Volto Obrigada, sim, com certeza. Carol. Obrigada, gente. Beijo. Carol, Beijo. beijo. Muito Tchau, obrigada. gente. Tchau, Até a gente. próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.